Aaron Ninzovich. O meu sistema. Sumário. Nota do tradutor. Prólogo do autor. Primeira parte. Os elementos. Introdução. Primeiro, o centro e o desenvolvimento. 1. O desenvolvimento e a movimentação das peças têm a fronteira que divide os dois campos. 2. Uma jogada de peão não é, em si, uma jogada de desenvolvimento, mas apenas um simples complemento ao desenvolvimento. 3. A vantagem de desenvolvimento como objetivo ideal. 4. A troca como meio de ganhar tempo. 5. A simplificação com o consequente desenvolvimento ou jogada libertadora. 6. O centro e sua força desmobilizadora. Como e quando conter o avanço do centro inimigo. A entrega do centro. 7. A captura de peões na abertura. Pode-se tomar um peão central se sua captura não supõe um risco excessivo. Segundo, as colunas abertas. 1. Introdução. Considerações gerais e definições. 2. A criação de colunas abertas por meios pacíficos e por meios agressivos. O ataque ao bastião. 3. O objetivo ideal das operações em uma coluna aberta. Alguns acontecimentos secundários. Incursões. Manobras envolventes. 4. Os obstáculos possíveis nas operações sobre colunas. As muralhas de pedra, Stonewall, em inglês, nota do tradutor, como demolidores. Obstáculos, peões, protegidos e desprotegidos. Os dois métodos de agressão a peões inimigos que se supõem um obstáculo. 5. O avanço contido em uma coluna aberta, com ideia de entregar a coluna a uma mudança de outra. Exploração indireta de uma coluna. A coluna como trampolins de assalto. 6. O posto avançado. O raio de ação. Que peça deve ocupar o posto avançado em uma coluna central ou nas alas? 7. Esquema sobre colunas abertas. Terceiro, a sétima e a oitava filas. 1. Introdução e generalidades. Final ou meio jogo. Seleção do objetivos de ataque. 2. O ataque progressivo ou o ataque revolucionário sobre a sétima fila. A conquista de uma casa ou um peão com ressonância acústica. 3. Os 5 casos especiais da sétima fila. 4. Esquema sobre a sétima e a oitava filas. Partidas ilustrativas, exemplos correspondentes aos 3 primeiros capítulos. 4. O peão passado. 1. Um modo de orientação. 2. O bloqueio do peão passado. 3. O bloqueador. 4. A luta contra o bloqueador. 5. O ataque direto do rei a um peão isolado como ideal monárquico. 6. O peão passado protegido. 7. Quando se deve avançar um peão passado? Finais e partidas com o peão passado como tema. Esquema sobre peões passados. 5. A troca. 1. Conquista de uma coluna, sem perda de tempo. 2. Eliminação de um defensor. 3. Evite perder tempo na retirada. 4. Quando e como trocar. 6. Os elementos estratégicos no final. 1. A centralização. O refúgio e a posição. 2. A posição agressiva da torre e a peça ativa. 3. O reagrupamento de peças desligadas e o avanço geral. 4. A materialização de conceitos abstratos, como a coluna ou a fila. Esquema sobre os 4 elementos que intervêm no final. Partidas ilustrativas. 7. A cravada. 1. Introdução e generalidade. Tática ou estratégia. 2. O conceito de cravada absoluta e relativa. 3. O problema da descravada. Partidas ilustrativas. Esquema sobre a cravada. Sumário. 8. O cheque descoberto. 1. A relação entre a cravada e o cheque descoberto estudada no detalhe aonde deve deslocar-se a peça que descobre o cheque. 2. O moinho. 3. O duplo descoberto. 9. A cadeia de peões. 1. Generalidades e definições. A base da cadeia de peões. O conceito de 2 teatros de operações bélicas. 2. O ataque à cadeia de peões. 3. O ataque à base da cadena de peões como necessidade estratégica. 4. Transferência das regras de bloqueio do peão passado à cadeia de peões. 5. O conceito de movimento de tropas e do assédio posicional. 6. A transferência do ataque. Esquema sobre a cadeia de peões. Partidas ilustrativas. Segunda parte. O jogo posicional. Primeiro, introdução ao jogo de posição e ao problema do controle do centro à distância. 1. A relação entre os elementos e o jogo de posição. 2. Sobre os pensamentos tóxicos que impedem um adequado entendimento do jogo posicional. 3. Minha concepção original do jogo de posição. Superproteção e perfil. 4. A profilaxia e a mobilidade coletiva de uma massa de peões constituem o postulado principal do jogo de posição tal como o entendo. 5. O centro. 6. Qual o fio condutor de uma estratégia correta? 7. O abandono do centro. Partidas ilustrativas. O caminho para dominar o jogo de posição. Segundo, o peão dobrado e o restringimento.
1. A afinidade entre peão dobrado e o restringimento. 2. Os complexos de peões dobrados mais específicos. 3. O restringimento. As misteriosas jogadas de torre. Jogadas libertadoras e pseudo-libertadoras que se podem combater. 4. A semente da ação restritiva contra uma maioria de peões. A luta contra uma superioridade é central. A maior é uma qualitativa. 5. As distintas formas de restrição examinadas no detalhe. Partidas ilustrativas. Terceiro, o peão em D isolado e seus descendentes. 1. O peão D isolado. 2. O par de peões isolados C6, D5. 3. Os peões pendurados. 4. O par de nispos. Partidas ilustrativas. Quarto, a superproteção. 1. Porque é preciso reforçar de forma sistemática nossos pontos fortes. 2. Como livrarmos-nos de nossos peões débeis. Partidas ilustrativas. Quinto, as manobras contra uma debilidade inimiga. O ataque combinado em ambos flancos. Existe alguma afinidade entre estas duas estratégias? 1. Os componentes lógicos que justificam as manobras contra uma debilidade. 2. O terreno. O conceito de centro em torno do qual giram as manobras. 3. Jogos combinados em ambos os flancos. 4. Como maniobrar em circunstâncias difíceis. Partidas ilustrativas. Nota do tradutor. O meu sistema e a prática do meu sistema são obras diferenciadas, embora conceitualmente constituam um único tratado teórico-prático, nas quais Aaron Ninzovich plasma suas ideias geniais e inovadoras sobre o xadrez no primeiro quarto do século XX. Apêndice escrito por Ninzovich. História da Revolução do Xadrez entre 1911 e 1914. Um panorama da situação internacional antes de 191. Primeiros sinais. Ataques ao conceito aritmético de centro. Jogos anotados nas publicações Uienerschachzeitung e Deutschschachzeitung. Meu artigo. A moderna partida de xadrez do Dr. Tarrasque tem um conteúdo realmente moderno? Resumindo, no espaço de um livro dedicado ao ensino do xadrez, não me foi possível descrever detalhadamente o assunto, de modo que me limitarei a citar ou transcrever os artigos revolucionários da época mencionados no epígrafe, e o mesmo pode ser dito dos jogos incluídos. Agora que o nosso caro leitor está informado e temos a consciência tranquila disso, podemos rever as heranças amareladas do passado. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro algo que é fundamental para mim. Não pretendo fazer polêmica. Tudo o que em seu tempo poderia tê-lo levantado foi eliminado dos antigos pergaminhos, e se restou algum resto foi porque não era possível prescindir dele sem alterar a verdade histórica. O primeiro avanço contra a antiga teoria do centro, relacionado ao número de peões que nele se colocam, data do ano 1911, ao comentar e publicar meus jogos contra Salve e Levenfiz de Carlsbad. Minhas dúvidas sobre a suposta força dos avanços centrais na abertura me levaram a conceber uma nova variação. L4C52CF3CF6, que foi levantada pela primeira vez no jogo entre Spielmann e Ninzovich, San Sebastián 1911. Posso dizer também que fui o primeiro a apreciar o valor da já conhecida manobra, contra um complexo de casas fracas de uma cor. Observe a partida de abertura na minha partida com Tarrasque, de 1-9-1-2-1 e 4-C6-2-D4-D5-3 e 5-BF5-4-BD3-BXD3-5-DXD3 e 6-6-CF3-DC6, exclama, seguindo, da 6. Uma abordagem que supõe jogar contra as casas brancas fracas do rival. Essa tendência se acentuou no meu jogo com Leonhard, San Sebastián 1912. Não vale a pena mencionar aqui as inúmeras provocações e comentários sarcásticos a que fui submetido. Basta dizer que ninguém na história do xadrez foi tratado dessa maneira. O melhor reconhecimento para minhas novas ideias foi descartá-las ou, na melhor das hipóteses, silenciá-las no futuro. Em 1913, finalmente eclodiu a revolução, provocada por um artigo meu profundamente perturbador, que será transcrito abaixo. Repito que não quero criar polêmica, por isso removi todos os seus picos. Também quero deixar claro que quando me refiro ao Dr. Tarrasque, não me refiro a ele pessoalmente, mas à escola em que ele está matriculado. Também retirei todos os sinais enfáticos e negritos que adornavam o texto. A revolução vem acontecendo há anos. Não é necessário proclamá-lo com grande alarde. A única coisa necessária é tranquilidade para continuar trabalhando. Passemos ao artigo em questão. História da Revolução do Xadrez entre 1911 e 1914.
A partida de xadrez moderno do Dr. Tarrasque tem algum conteúdo realmente moderno? Novos conceitos sobre xadrez moderno e não moderno por Aaron Ninzovich, publicado em Wiener Schachzeitung, 1913, pp. 58. A coleção de jogos publicada pela Dr. Tarrasque com o título citado é um livro pedagógico em que as aberturas são comentadas de maneira estranha. O critério seguido pelo Dr. Tarrasque consiste em agrupar os jogos que comenta de acordo com as aberturas. Em primeiro lugar, indica a forma errada de tocar e, passando pela melhor forma de tocar, surpreende-nos no final com o seu rótulo a única forma correta de tocar. Espero sinceramente que seu livro seja amplamente distribuído, pois é metódico e claro, embora, na minha opinião, o conteúdo do Dr. Tarrasque não se encaixe no que pode ser considerado realmente moderno. O Dr. Tarrasque continua sendo para mim o autor de 300 partidas de xadrez, nota do tradutor 300 Schachpartien, Leipzig, 1909, uma das grandes obras clássicas. Fim da nota do tradutor, o primeiro que entendeu a necessidade de ensinar a grande massa de aficionados e incutir neles o respeito aos princípios, regidos por leis. Agora, na própria redação do livro, ele não fez jus à ideia, porque seus comentários ou são um amontoado de variantes ou são muito profundos. Steinitz, o que, claro, é um erro. É muito provável que a única falha de Steinitz tenha sido estar 50 anos à frente de sua geração, e por isso seus contemporâneos lhe deram o rótulo de barroco. A esta altura, é curioso que o Dr. Tarrasque tenha sido justamente o maior defensor e divulgador de Steinitz, apesar da qualificação injusta com que este professor foi recompensado por sua importante pesquisa. Voltando a 300 partidas de xadrez, podemos dizer que o Dr. Tarrasque traz poucas ideias originais. Os fundamentos são de Steinitz e, portanto, o trabalho só pode ser qualificado como clássico com reservas. Por outro lado, contém um conjunto tão rígido de conceitos e expõe os elementos básicos do jogo, como o arquivo aberto e o centro, de forma tão isolada e ideal, em relação aos demais tópicos, que nos deixa nenhuma alternativa para chegar à conclusão já formulada. Existem inúmeros exemplos de crianças no livro sobre, por exemplo, explorar a coluna C, ou como minar peões centrais que avançaram prematuramente ou são insuficientemente defendidos, jogo com Metger, ou sobre a exploração do par de bispos, em sua apoio ao avanço dos próprios peões, a fim de conter os cavalos adversários, jogo contra Richter. Também inclui, é claro, exemplos que alertam para o abandono do centro, sempre deplorável na opinião do Dr. Tarrasque. Nesse sentido, como em tantas outras questões, os conceitos expressos por ele são chocantemente rígidos. Eu disse rigidez com plena consciência, porque não é coerente com os princípios que proclama. Não podemos esquecer, por outro lado, que o jogo se tornou muito mais complexo e os conceitos se aprofundaram. Novas ideias tentam romper, e em muitas questões, como o suposto abandono do centro, as coisas já não são tão monolíticas, tão ortodoxas. Dr. Tarrasque permanece indiferente e alheio a novos conceitos, e essa indiferença é transmitida em seu novo livro The Modern Chess Game. O que nos diz, por exemplo, sobre a defesa francesa? O que sabemos, é uma abertura em que o problema do centro vem à tona, deixando todo o resto relegado a segundo plano. Nesta abertura, tanto o arranjo fechado que caracteriza a cadeia de peões, e 5D4 C3 e, respectivamente, F7 e 6D5, geralmente seguido de C5, quanto os resultados da troca de XC5, ou ainda na variação das trocas, 3 de 5 de 5, a questão central está sempre em primeiro plano. O que acabamos de dizer é especialmente enfatizado na variante 3. XC4, elaborado e praticado com entusiasmo por mais de 20 anos, embora os puristas clamem aos céus, escandalizados pelo abandono do centro. Tal foi o sucesso da variação que Rubinstein, com B7 B6, descobriu uma melhoria que até questiona a resposta 3. CC3. Foi precisamente esta linha que me levou a investigar a variante 3. E 5, com o qual, apesar de ter todos os puristas contra mim, consegui importantes sucessos. Em seu novo trabalho, o Dr. Tarrasque está na vanguarda dos puristas e ignora completamente a validade de 3. XC4, o que supõe uma concepção muito profunda.
O único jogo em que essa mudança ocorre é o N18-7, após L, I4 e 6-2 D4 D5 3. CC3 XE4, lance fraco, o qualificativo de lance fraco é do DR. Tarrasque, 4. XE4 BD7, sabe-se que o lance correto é 4. CBD7, o que coincide mesmo com a forma moderna de jogar. 3. XE4, a ideia não tem nada em comum. Sua ignorância da variação é revelada pela escolha de um jogo com a continuação insípida. BD7, apesar do abundante material à sua disposição, por exemplo, as inúmeras partidas vencidas por Rubinstein com sua variação. Mas a verdade é que as pretas não saem do centro porque trocam um dos seus peões. 3 XE4. O conceito de centro é muito amplo. Remeto o leitor aos meus comentários sobre o jogo Ninsovic Salve na Deutschschachzeitung, 1913. Não há dúvida de que os peões, por sua maior estabilidade, são as forças mais estáveis para ocupar o centro, mas as peças podem muito bem substituí-los. Uma pressão exercida sobre o centro inimigo com torres ou bispos pode ter um efeito equivalente. Essa é a concepção verdadeiramente moderna, ou pelo menos como eu a entendo. Dr. Tarrasque concede o movimento 3. XE4 um ponto de interrogação, alegando que sai do centro. A verdade é que as pretas, apesar desse suposto abandono do centro, reforçam sua influência sobre ela, pois em virtude da evacuação da casa D5, intensificará seu controle sobre a coluna D e a grande diagonal, a 8H1, que eles podem ocupar com seu bispo. Tenho que admitir que a rigidez do conceito do Dr. Tarrasque influenciará a ideia de jogo de posição do principiante, o que acho altamente desaconselhável para jogadores iniciantes, mas de qualquer forma não é na minha opinião. Nossas mãos impedem. Não diremos mais nada sobre a variante 3. XE4. Vamos agora lidar com a continuação 3 e 5. Essa nova variação também desagrada ao Dr. Tarrasque, que, referindo-se ao meu jogo com Leonhard, diz: as brancas transformam o jogo em um gambito, com todas as possibilidades e contrapossibilidades que derivam dos gambitos. Mais correto era 3C2C3. O fundamento filosófico sobre o qual tenho para fazer o avanço 3 e 5 me dá o direito de considerá-lo minha propriedade intelectual. A base é esta. Com o avanço I5 altera-se o plano de ataque ao peão D5, passando-o para I6, de acordo com a lei que preconiza que a primeira fase do ataque seja imobilizar o objetivo. Bem, com o movimento I5 o peão I6 fica imobilizado. Agora, duas cadeias de peões estão dispostas, que interferem uma na outra e, portanto, tentarão se destruir. Os ataques, portanto, devem ser direcionados contra a base da cadeia, o que significa que as pretas atacarão a casa D4 e as brancas a casa I6. Os lemas são C5 pelas pretas e F4, F5 pelas brancas. As pretas têm um ataque alternativo, transferindo para o ponto C3 o projetado em D4, por meio de C5-C4, que imobiliza o peão C3, e seguindo com B5-B4. Este plano responde a uma lei minha, que afirma o seguinte: o ataque a uma cadeia de peões pode ser transferido de um elo para o seguinte. Naturalmente, resta decidir em que ponto, se for o caso, o ataque deve ser movido para outro alvo. É algo muito difícil de especificar no abstrato, e só podemos nos guiar pelas pistas e pistas que emergem da posição concreta. Já em seu terceiro lance, as brancas podem realizar essa transferência. Há uma tendência na competição de adiar o avanço I4 e 5 até que possa ser feito com ganho de tempo, atacando o CF6. Isso não me parece prático, porque na realidade as pretas desenvolvem o cavalo por F6 apenas como um trampolim momentâneo para uma casa mais estável e eficiente. Devo dizer que não sou de forma alguma um jogador gambito, mas a estratégia restritiva iniciada com o avanço I4 e 5 permite assumir a eventual perda de um peão. Assim, meus sacrifícios de peões contra Spielmann e Leonhard, San Sebastián 1912, devem ser considerados totalmente inovadores. Ao me chamar de jogador de gambito, o Dr. Tarrasque apenas demonstra o quão distante ele está das interpretações modernas do xadrez. Por outro lado, e como já dissemos em várias ocasiões, 3. CC3 acaba sendo deficiente, por causa de 3. XE4. Passemos agora à variante usual 3.
CC3CF64BG5B75, e 5CFD76 bispo toma e 7 dama toma e 7. É estranho, aliás, que falte a variação Alapin, uma excelente ideia suscetível de investigações atraentes, e que não pode ser desprezada. Bastaria citar a linha 9, F6, após 7, CB5 CB68, C3 a 69. 1 o K3, ou a ideia estratégica importante, F5, fixando o peão da coluna e das brancas, com a continuação em mente. CB8 C6 D8 F7, seguido por G5. Tampouco o DR. Tarrasque é muito simpático a ideia concebida por Svenonius na variante normal, L, e 4 e 6 2 D4 D5 3. CC3 CF6 4 ESD 5 ESD 5, para seguir com BG5, BD3 e C2, que parece muito forte. A verdade é que o Dr. Tarrasque só o mencionou de passagem. De seus comentários e conceitos no livro, apenas aqueles que ele faz sobre os jogos de Tarrasque, Teichmann e Tarrasque, Lotz, que podem ser considerados de algum valor teórico, em relação a uma das variações teóricas indicadas por Rubinstein. 4 BG5, que esquecer a posição agressiva do bispo em D3 ele abandona o centro para efetivamente bloqueá-lo com peças, 10 e 5, etc. Resumindo, são conceitos que me são muito caros, pois já os tinha praticado nos meus jogos em Carlsbad 191, contra Levenfield Salve, embora começando pela variação 3 e 5. Como é lógico, essas breves notas, tão breves quanto os aforismos lapidares do Dr. Tarrasque sobre a estratégia correta na defesa francesa, não são muito sugestivos sobre as variações mais importantes, como 1, 3, Dxe 4 exclama, 2, 3, e 5, 3, CC6, Alapin, 4, Svenônio. Vejamos agora a abertura Rui Lopes, nas páginas 3, 113 do livro em questão. Novamente encontramos a mesma coisa. O autor superestima a importância do centro, ou seja, sua ocupação com peões, demonstrando pânico diante de seu eventual abandono. Como já dissemos, esta é uma interpretação deficiente e errônea do conceito de centro. Como consequência de sua interpretação errônea, o Dr. Tarrasque condena sem reservas a defesa Steinitz, que ele considera fora de ordem por seu abandono do centro. A dança das defesas erradas ou inadequadas começa com a defesa Steinitz, 3. D6, lance fraco atribuído à jogada Dr. Tarrasque, e continua com muitas outras, com ou sem 3 a 6. Depois do I4 e 5 2 CF3 CC6 3. BB5 a 6 4 BA4 CG8, F6 5, 00 B7 6. T1 D6 7 BXC6 BXC6 8 D4 ESD 4 9. CXD4 BD7, diagrama 3, o Dr. Tarrasque diz que as brancas jogam melhor, porque elas gozam de uma posição mais livre, que pode ser usado para realizar vários ataques. Se o Dr. Tarrasque, em vez de seguir por pistas aparentes, passasse por considerar o valor intrínseco da situação central, ele nunca chegaria a conclusões tão superficiais quanto a posição livre, e nunca preferiria as brancas nessa posição. Vamos analisar por nós mesmos o valor intrínseco da posição. Vamos primeiro recapitular a estrutura central de peões. Branco, I4 e F2. Preto, D6, C7, C6 e F7. Este equilíbrio mostra uma tendência por parte das pretas de minar o centro adversário com F5 ou D5, bem como o fato de terem o arquivo I como plataforma de negociação, enquanto para as brancas é o arquivo D. As pretas tentarão colocar uma peça em I5, com base em D6 para operações futuras na coluna E. As brancas, por outro lado, para operações semelhantes na coluna D, ocupação do ponto D5, são prejudicadas pela existência do peão inimigo em C6. Isso mostra que o segundo jogador é mais forte na coluna I do que branco na coluna D, ou seja, preto pode colocar mais pressão no centro branco do que branco no centro preto. Por outro lado, e como comentário marginal, deve-se notar que da massa compacta dos peões pretos D6 C7 C6, emerge um potencial que pode ser orientado para a ala de dama, por exemplo, C5, A5, contra B3. Pelo exposto, não é apropriado falar da vantagem das brancas.
Além disso, e pelo que se viu ao longo dos jogos Lasker-Janowski e Lasker-Schlechter, os acontecimentos mostram que temos razão. O rigor atual, em suma, não permite aceitar uma opinião tão vaga quanto posição mais livre. Hoje é preciso analisar em profundidade, a partir do próprio cerne da posição, pois é inútil refugiar-se em temas como jogo livre, jogo mais confortável, etc. Para ampliar o que foi dito, trazemos outro exemplo característico. Depois do I4 e 5-2, CF3CC63, BB5A64BA4 CF6500B76, T1D677BG48D4CB8D79D5, diagrama 4, partida Lasker, Janowski, Tarrasque observa o seguinte, muito em sua linha interpretativa usual. Este lance, 9D5, é quase sempre ruim, se as pretas tiverem a chance de jogar. F5. Isso é simplesmente falso. O avanço, F5 deve ser considerado apenas como a reação natural contra D4 D5 e, portanto, não precisa ser temido, como uma análise superficial da posição mostrará. Com D5, as brancas, semelhante ao avanço I5 na defesa francesa, movem o ataque de I5 para D6, que pode ser realizado com C4 C5, sem abrir mão de outro ataque na cadeia, com F4, análogo a C5 na defesa francesa, e não há nada para concluir que as brancas sejam prejudicadas por este avanço, nem a prática competitiva o demonstrou, um fator para o qual o Dr. Tarrasque, apesar de se considerar um teórico, como consequência do avanço D4 D5, na partida anterior foi alcançada a posição do diagrama V. Posição após o lance 22 das brancas. As brancas projetam o avanço C5, enquanto as pretas tentam encontrar contra-jogo na coluna F, após o avanço F5. O centro das brancas, questão essencial, não perdeu nada de seu valor. Embora tenham deixado o centro, seu cavalo em I4, bem apoiado por seu colega, substitui maravilhosamente o peão em I4 e exibe uma ação poderosa. O valor do movimento D4 D5 não tem nada a ver com Lasker perdendo o jogo. Por falar em D5, temos saudades de algumas partidas brilhantes de Maroczy, em que este mestre encarnava a excelente estratégia que se segue. Após o avanço temível, F5, eliminou o intruso quando já estava apoiado pelo seu vizinho em G6. Então os peões pretos de I5 e F5 apareceram no tabuleiro, oferecendo um espetáculo colorido. Mas sendo pingentes, Maroczy o sitiou e destruiu-o sistematicamente. Quanto à melhor defesa, contra a Ruy Lopes, 3. A6-4 BA4 CF6-5. 00 C4, exclama. O ponto de exclamação é do Dr. Tarrasque, ainda temos algo a dizer. A novidade de Schlechter é mencionada aqui. CX4, após 5 C4 6D4 B5 7 BB3 D5 8A4 CXD4, que questionou o valor de 8A4. Mas isso não significa que a variante perdeu sua força. A forma de lidar, segundo Tarrasque, a defesa mais adequada, não se baseia em ter a coluna A, que seria apenas mais uma liberdade, mas no fato de que o peão branco de I5, após 8 de C5 C6, é irritante para as pretas, com a possibilidade CD4, 9. CD4 CXD4 10 CXD4, o que torna o peão das pretas em C7 um peão atrasado. Todas essas coisas já foram explicadas pelo Sr. Malkins Chacho e J, apoiadas por uma análise cuidadosa, na qual ele mostrou que o valor que o Dr. Tarrasque atribui ao 5. CX4 é exagerado. Agora chegamos ao capítulo sobre a abertura dos 4 cavalos, em cuja seleção de jogo a defesa Rubinstein, 4. BC55. CX5CD4, não é encontrada, jogada, entre outras, no jogo Tarrasque, Rubinstein, San Sebastião 912 nem a variante, reabilitada por Spielmann, com C7. O que também surpreende é a pouca atenção que Tarrasque dá à variação 6BXC6, na qual ele havia introduzido novas continuações, de natureza moderna, que foram recebidas com simpatia geral e adotadas, entre outros, por Capablanca. Agora vamos passar para o gambito da dama. O trabalho do Dr. Tarrasque, a propósito da abertura espanhola, da defesa francesa e da abertura dos 4 cavalos, deu-me, de nossa parte, os comentários que acabamos de fazer.
Neste ponto, porém, não podemos deixar de elogiá-lo, porque a classificação é clara, os conceitos trazem sua marca característica e a escolha dos jogos é de muito bom nível. Gostaríamos apenas de esclarecer uma coisa, porque o Dr. Tarrasque insiste em chamar a variante L de ortodoxa, D4, D5, 2C4 e 6,3. CC3CF6, que se ramifica em uma imensidão de possibilidades e está a um passo de se encaixar na concepção moderna, porque, por outro lado, você descreve como moderno sua variante 3. C5, que só leva a jogos lentos e hoje é considerado praticamente arquivado. Gostaria de saber se alguém estaria interessado em adotar uma variação que lhe traga um peão central isolado, como acontece com a variação 3. C5, que será devidamente bloqueado, pense em B2, e que permite às brancas desenvolver efetivamente seu rei-bispo por fianchetto, BG2. Há alguém que se sinta inclinado a adotar essa defesa? Seja como for, as brancas alcançam uma posição confortável depois de L, D4, D5, 2C4 e 6,3. CC3, C5, 4 CXD 5 ESD 5, 5. CF3CC66G3, lance fraco, e 6-7BG2B7, lance péssimo, 800CF6, e agora eles podem jogar 9B3, diagrama V. É possível que alguém seja seduzido por essa variação, quando 3. CF6, que hoje é perfeitamente moderno, e é injustamente chamado de ortodoxo por Tarrasque, dá origem a um jogo livre e vigoroso, com desenvolvimento seguro e sólido. Veja o diagrama abaixo. Acho que vejo porque seus argumentos contra 3, CF6 são infundados. Depois de um D4, D5, 2C4 e 6,3. CC3 CF6, exclama. 4 BG5 B75, e 3 CBD 76. CF3 roque curto, surge uma posição para as brancas tal que, com base nos conceitos jogo livre, ganho de tempo e desenvolvimento rápido, acontece que ele não sabe o que fazer. Por exemplo, 7BD3 lhes custaria um tempo, devido a 7, DXC4, 7. BXC4 não é adequado, e 7DC2, a última possibilidade, permite um procedimento seguro, que Teichmann adotou em muitos jogos. 7. C5. Agora este avanço é apropriado. 8 roque grande da 5, exclama. A velha ideia, B7 B6 também tem seus méritos, como pode ser visto estudando o jogo Pillsbury, Schlechter, Hastings 1895. Atualmente, algumas defesas irregulares contra o gambito da dama também assumiram um caráter moderno, do qual citarei apenas a defesa holandesa, não muito bem tratada por Tarrasque. É igualmente inútil supor que a variação Anhão seja digna do estudo que merece, pois é um espinho que o Dr. Tarrasque enfiou, pois não pode suportar que nessa variação o conceito banal jogo livre de peças seja subordinado, que para ele é tudo, apesar de uma correta formação de peões. A prática magistral do presente também não prova que ele esteja certo neste ponto. Nos últimos tempos, essa maneira profunda de jogar, embora arriscada, foi apoiada pelo próprio Capablanca. Procuramos em vão em The Modern Chess Game o exemplo clássico da variação Anhão, nomeadamente o jogo Teichmann, Ninzovich, San Sebastian 1911 que está incluído em todos os livros didáticos. Finalmente diremos algumas palavras sobre a defesa Caro-Kann, 1, C6, e a defesa escandinava, L, D5. Tarrasque chama o primeiro de indubitavelmente incorreto, já que ele, C6 não contribui em nada para o desenvolvimento, ou seja, novamente mostra um critério inadequado ao avaliar as aberturas modernas. Ele, C6 contém um plano ambicioso, destinado a provar que o movimento L e 4 é prematuro. Essa é, pelo menos, a parte essencial de sua ideia, que ele toma como fundamento. Não sabemos, é claro, se o inventor do movimento 1C6 chegou a conceber seu escopo, mas de qualquer forma, a defesa tem um futuro brilhante pela frente. Pensando apenas na minha inovação revolucionária, depois de L e 4C6 2D4 D5 3, e 5BF5 4, BD3 bispo toma D3 5, dama toma D3 e 6 6. Cavalo F3 DB6 700, diagrama 7, preto segue com 7.
Da 6, desconsiderando a ruptura, C5, usado há muito tempo para explorar o complexo de casas de sua cor que as brancas enfraqueceram com a troca de bispos em D3. Isso nos permite vislumbrar certas possibilidades do Caro-Kann. É claro que o Dr. Tarrasque não comenta o assunto, e considera 3 jogos suficientes para confirmar sua posição sobre a defesa em questão. Quando se trata da defesa escandinava, em vez disso, ele nos presenteia com nada menos que 10 exemplos. Apesar do fato de que, na realidade, o jogo Rubinstein-Bernstein, San Sebastião 911 teria sido suficiente, no qual o mestre polonês, seguindo uma receita de Lasker, refutou irrefutavelmente o lance LD5. Escusado será dizer, claro, que este jogo não está entre os 10 escolhidos. É interessante comparar o Caro-Kann e o escandinavo, pois ambos envolvem um ataque à casa e4. A primeira, com C6, reforça adequadamente o avanço, D5, enquanto o segundo, com sua agressão imediata, D5, não perdendo tempo no desenvolvimento, não deixa de obter jogo livre para suas peças, no entanto, perdido. Através de uma série de aberturas, podemos conhecer as ideias do Dr. Tarrasque, o que, por sua vez, nos permitiu conhecer sua rigidez, que adquire um grau clássico em 300 partidas de xadrez. Mas também podemos perceber que ele às vezes pronuncia sentenças monolíticas baseadas em julgamentos superficiais. Podemos ver, por exemplo, que seus conceitos estreitos de estratégia central não são nada modernos, nem sua apreciação da configuração dos peões em determinadas posições. Tampouco suas expressões jogo livre, defesa restrita, etc. são modernas, pois não possuem uma tradução precisa na filosofia do xadrez. Em particular, gostaria de observar que nunca concordarei com o Dr. Tarrasque quando ele diz que o centro foi abandonado pela única e exclusiva razão de que o número de peões centrais foi reduzido. Independentemente dessas críticas, o livro do Dr. Tarrasque contém muitas virtudes. Com The Modern Chess Game, a literatura de xadrez não foi enriquecida com ideias modernas, mas com algo recomendável e interessante. O iniciante pode se exercitar no jogo de posições, e também o veterano pode encontrar inúmeros estímulos. Segundo, as teses revolucionárias. A. O centro elástico. B. A inocuidade da jogada de peões. E. A fraqueza de um complexo de casas de uma determinada cor. Se lermos atentamente o artigo anterior, veremos que ele se dirige sobretudo contra o conceito aritmético de centro, pois consideramos que o que nos parece mais importante é o maior ou menor grau de mobilidade do centro do adversário. Paralisado é fraco. Bloqueado está meio perdido. O artigo, junto com outro que aparece no Wiener-Schachzeitung, com o título de O Meu Sistema, também se opõe a conceitos formais relacionados aos elementos, como peão atrasado, sinal de ataque, etc., enfatizando que o que realmente importa é o valor intrínseco da posição, baseado, em grande parte, em seu esqueleto de peões, e não no jogo mais ou menos livre, ou outras considerações formalistas. A conveniência de manobrar contra um complexo de casas enfraquecidas da mesma cor também é destacada, assim como a ideia de que em um bloqueio sem costura é possível sacrificar um peão. Até agora a relação era conhecida entre sacrifício e ataque, mas não entre sacrifício e bloqueio. Se levarmos em conta, aliás, o caráter relativamente inofensivo do ataque à baia, para o qual já chamei a atenção em 1911, sobre o jogo entre Spielmann e Ninzowitsch, disputado em San Sebastião 1911, o leitor poderá compreender minha satisfação por ter descoberto e formulado todos os elementos que caracterizam a escola que mais tarde seria chamada de hipermoderna. A atraente ideia de Ricardo Rett de que o desenvolvimento deve conter planos de batalha é totalmente correta em si, mas não se encaixa no sistema hipermoderno, pois é um aspecto do jogo que os clássicos já apontavam. A proposta do Dr. Tartakower sobre multiplicidade de fraquezas também deve ser deixada de lado, dizendo: também um ponto forte do inimigo pode ser considerado uma fraqueza. Como veremos mais adiante, o conceito se baseia em não levar em conta as fraquezas reflexas. Terceiro, teoria revolucionária aplicada à praxis revolucionária. O jogo de origem do gambito da dama ideal.
No verão de 1913 joguei com meu discípulo e segundo, Giese, uns 20 ou 25 jogos sérios, nos quais se tratava apenas de provar a validade de minha tese, contrariamente à tradição, a saber, prescindir da ocupação de o centro com peões. Não encontramos nenhuma refutação, o que, aliás, acho que ninguém conseguiu até hoje, então arrisquei colocar a ideia em prática no Torneio Nacional de Mestres Russos. Agora ofereço aos leitores um jogo que considero um documento histórico. Eu havia perdido a súmula para este jogo, mas consegui encontrar o texto em uma revista de xadrez. Jogo de origem do Gambito da Dama Ideal. Gregory Ninzovich, São Petersburgo 28. 1-2. 1913, 4 rodada. Seguiu 1, D4 LLLF 62 LLN e 63 IG 5 C3. C4, teria respondido 3. B6, para dominar permanentemente a casa D5. 3H6 4 ISF 6 XF 6 5 e 4 G6. As pretas têm o par de bispos, que elas vão manter. 6 TTLC 3 UI 7. Para poder jogar D6 sem ser exposto ao ataque adversário e 5, abrindo assim linhas à força. 7 TC4 G7800 D6 9 UID 3 U10 JL A6 1 A4 B6 12 TLE 2. A mobilidade do centro das brancas é relativa, pois qualquer avanço seria facilmente neutralizado. Por exemplo, 2 e 5 D5, ou 2 D5 e 5, 12. C5. Aí vem um estratagema que deveria ficar gravado na mente de todo hipermodernista, a saber, a possibilidade de um ataque repetido contra uma massa de peões. O procedimento é este. Primeiro, tirar o ferro de um avanço ameaçador, que foi conseguido com 6V e 7, reduzindo a mobilidade da massa, e depois atacá-la, pois, como sabemos, o imóvel alvos são os alvos ideais de ataque. Posição crítica do jogo depois do Gambito da Dama Ideal. 13C3D7 14B3. Quarto, outras lutas históricas. O jogo anterior despertou grande interesse, e muitos colegas, sempre prontos para imitar novas ideias, aproveitaram a oportunidade para praticar minha inovação no mesmo torneio. Quando Lewitsky visivelmente perdeu para Flamberg, os mestres perceberam valia a pena considerar 14. TTJ D2 X415 F4, com possibilidades interessantes. 14. UI8 15 IC 2B 516 ASB 5 ASB 517 D3 UIC 8. 18 DXC 5 DXC 5 D19 e 5 TTLC 6 20 RXB 5 no caso de 20. TTJ G3, 20. Seguiriam B4 21 C4 e 8, com jogo superior para as pretas. 20. TTLX e 5 21 TXE 5 XB 5 22 TTLF 3 UIB 7 23 TTLD 2 C6 24 13 ITB 8. Agora os bispos entram em ação. O resto dificilmente requer comentários. 25 TTLG 3 UIA 7 26 e F2 D5 27 CTF UIA 2 28 IXA 2 e XA 2 29 C4 D4 30 e F2 C6 31 e D1 e B2 32 e CTH 5 33 CT1 e A8 ameaça paralisar completamente as brancas com E1 A2 e C 34. E1 B1 34. E1 XB1 seguido de 35. E1 para L. 34 TTLH1, e A2 35 TTLF2 e XD2 36 e XD2 e XD2 37 CT XD2 XF2. A vitória não está próxima. As pretas manobram contra C4, reservando a possibilidade de penetrar com seu rei por G3. Mas isto não é o suficiente. Eles devem afirmar sua maioria de peões, protegendo-se do peão C inimigo, que será passado. 38 e B1 CTF 8 39 B4 CXB4 40 e XB4 CT 7 41 e B8 D4 42 e C8 D7 43 e A8 S 44 CT C2 TC 6 45 e C8 A4 46 CT D3 D7 47 e C7 CT D6 48 e B7 G1 49 H3 H4 50 e B8 e 6 51 e A8 B6 50 e H8 F2 53 e A8 F5 54.
CT2B655 e H8G556 e G8F657 e F8CT758 e B8D459 e B5G660 e A5F561 e A6TC862 e C6D763 e A6C564. CTD3F565 CT2 e 4. Em momento oportuno. 66 e C6D4 67 e A6 e 668 e A4 e 3. 69 CTD3 TC5 Agora o rei preto vai para G3. 70 e A6 XC4 As brancas desistiram. Percebem que a aplicação de novos métodos de jogo não é de fácil assimilação, pois requer uma adequada absorção das ideias envolvidas. Quanto a mim, usei a mesma abertura contra Janowski no torneio Grandemestre em São Petersburgo, um ano depois a seguir, um jogo que, em seus primeiros 18 lances, também comento neste livro. Também adotei a abertura contra o Dr. Bernstein, com as pretas, cujo desenvolvimento inicial foi o seguinte. LD4 LTF62 LTF3 e 63 e 4B6 4 LT3 IB75 e 3 IB46. WLB3 OLE 77A3 X38 OXE 3D69 B4 LTBD7 A posição das pretas é excelente, com domínio da diagonal longa B7 e 4. Por outro lado, a mobilidade do centro branco é limitada. 10 e 2 a 5 Isso não é ruim, mas foi melhor 0. LTJ e 4, seguido por F5. 1L e 2 ASB 4 12 ASB 4 XA1 13 X1 U 1400 LT e 4 15 OLE 2 F5 16 LTD 2 LT XD2 O sofisticado avanço hipermoderno foi possível aqui. C7 C5 1 7 WLXD2 a 818 e 3 OLE 8 com 18 TLLF6 antecipando o push D4 D5 as pretas ainda estariam bem. 9 D5 e 5 não 9 ESD 5, por 2 ou 20 F4 e 8 e após uma série de complicações dramáticas o jogo terminou empatado. No mesmo torneio, até mesmo Alekhine adotou minha inovação, ou seja, o gambito da dama ideal, trazendo suas peças à fruição. Escusado será dizer que isso me deu grande satisfação, porque era importante para mim verificar a exatidão dos princípios revolucionários. Abaixo vou comentar sobre outros jogos históricos. Jogo modelo sobre o personagem relativamente inócuo do rolo de peões de Spielmann, Ninzovie San Sebastian 1911 L4C52. Kavalov 3 Kavalov 6 Spielmann começou a refletir, e depois de alguns minutos, quando levantei a cabeça do tabuleiro, vi que meu querido camarada de armas estava em estado de absoluta perplexidade, totalmente desconcertado. Observou o cavalo e não sabia o que fazer com ele. Por fim, ele jogou calmamente 3. CC3, descartando a possível caça à raposa, que ele poderia começar com 3. E 5. No ano seguinte voltei a jogar 2. CF6, desta vez contra Schlechter. No livro do torneio em que foi disputada esta segunda partida, lemos o seguinte comentário de Tarrasch. Este movimento não é recomendado, pois o cavalo pode ser atacado imediatamente. Por mais que o Sr. Ninzovie siga seus próprios caminhos na abertura, não acho conveniente para o público. A ironia tem um grande poder, como amargar, por exemplo, a vida de jovens talentosos. Mas não é capaz de impedir, a longo prazo, que surjam ideias novas e revitalizantes, como aconteceu com a minha. Os velhos dogmas como a teoria estagnada do centro, a adoração pelo jogo aberto e os conceitos puramente formalistas mas irrealistas foram postos de lado. As novas ideias, por outro lado, apesar de não serem recomendadas para o grande público, como dizem alguns, passam tranquilamente por uma avenida larga e iluminada. Meu jogo com Schlechter teve o seguinte desenvolvimento. L, e 4 e 5 2 LTF3 LTF6, 3 e 5 LTD5 4 D4. Por que as brancas não jogaram 4C4, o que colocaria o cavalo em uma posição desfavorável? Tarrasch pergunta. Entretanto, isso não é verdade. Mesmo no caso de L, e 4 LLLF6, Alekhine, 2 e 5 LLLD5 3C4 LLLB6 4D4, os avanços sucessivos de peões não fazem nada além de comprometer o jogo das brancas.
4. ESD 4 5 WLXD 4 e 6 6 e 4 LT, e 6 7 OLE 4 D6, 8 ESD 6, C8, e XD 5, ESD 5 9, e o XD 5 DXE 5, mantendo os bispos e uma maioria compacta de peões, 8, LT, F6, 9 WLH 4 ISD 6 10 LT e 3 LT 5, e as pretas têm alguma liberdade de manobra no centro. 3 LT e 3D5 4 ESD 5 LT, XD 5 5 I 4 e 6 6 0 0 FI 7 7 D 4 LT, X e 3 8 BXE 3 U 9 LT e 5 OLE 7 agora pendurando peões contra o que guiará a partida. 10 ID 3 LT e 6 1 L IF 4 ID 6 12 e 1 ESD 4. Essa mudança, combinada com LLLB4, é a chave para a manobra iniciada com 9. E o C7. 13 ESD 4 LDB 4 14 IG 3 DLXD 3 LS o ISD 3B 6 16 e 4 IA 6 Apesar da pressão intensa, os peões pendurados conseguiram sobreviver. A posição é equilibrada. 17 J3 A1 13 A e 8 18 IB 3 F6 19 o IA 4. Melhor era um 9 C5 e X5 20 DXE 5, o que levaria a um empate. 19. FXES 20 DXES IA 3. 2 1 Ixa 3 Ix 4 22 13 e 4 WLD 7 23 H3 IDS O bispo consolida sua posição, e a vantagem das pretas é óbvia. No resto da partida dificilmente incluirei comentários. 24 13 e 2 WLB 7 2 SF 4 WLF 7 26 13 E 2 13 X 2 27 13 X 2 WLG 6 28 e 3 As brancas não devem sair da coluna C, mas em caso de fazer 28, 13 C3, seguiria 28, H5, 29 H4 13 XF4, 28 Ixa2. 29 e 4 IDS 30 e 7 13 e 8 31 IDS 6 OLE 4 32 UI 7 H6 33 13 F2 OLE 34 13 F1 OLE 3 3 S 13 F2 As 36 e 7 OLE 37 13 F1 OLE 3 38 13 F2 H8 diante da ameaça e F6. 39 e 8 OLE 40 13 F1 OLE 3 41 13 F2 OLE 42 13 F1 WLG 3 43 13 F2 13 F8 44 ISB 6 13 XF 4 4 SI 7 a 4 peão passado e ataque de mate. 46 F1. Erro, mas branco estava perdido. 46. ISB 2 As brancas desistiram. Jogo modelo sobre o tema do sacrifício em função do bloqueio Ninsoviec, Spielmann San Sebastián 1912. LI4 e 62 D4 DS3 ES4 DOLD e 6S DXES X6 ID 3 LDG e 77 IF4. A superproteção da praça importante é estratégica e 5. 7. WIB 6800 WLXB2 Isso não pode ser considerado um típico sacrifício de peões por causa do ataque. Seu objetivo é manter o ponto forte do I5 como base que justifica as ações de bloqueio. Após a captura o jogo torna-se difícil, pois vários fatores intervêm, mas o que não se pode negar é que esse extrato de gemas constituiu um fato revolucionário. 9 LQBD 2 WLB 6 10 LQB 3 LDG 6 1 LIG 3 I 7 12 H4 Este avanço também não é um lance de ataque, no sentido usual do termo. Seu significado é: afaste-se do meu quadrado-chave I5. 12. WIB 4 13 A4 A6 14 HSLD H4 LSLD XH4 IS 4 16 e 3 OLE 7 17 e 2 FS Este movimento, que abre linhas para o ataque inimigo, deve ser feito, apesar de tudo, a fim de obter algum espaço. Agora o ataque branco será revelado. 18 ESF6 GXF6 19 1 QD4 ES 20 IFs As brancas desferiram um ataque forte e venceram no lance 44. Meu jogo contra Leonhard no mesmo torneio seguiu um curso quase idêntico. Ninsoviec Leonhard, San Sebastián 1912. Ele, I4 e 6 2 D4 DS3 ES ES 4. Ele deu mais tarde, descobri o lance ainda mais revolucionário 4. 1 WG4. 4.
WIB 6SI de 3S de 4600 LD e 67A3 UD78B4 LDG 6913 EL e 710 IB2 Asas pretas devolvem o peão. Com 10 a 6. Teríamos nos encontrado na situação temática, ou seja, peão contra a estratégia restritiva. O mesmo tema estratégico, de forma particularmente plástica, também apareceu em um jogo de 1923. No jogo Ninzovich, Brinekman a posição do diagrama 197 foi alcançada, após o lance 19 para as brancas. Ele continuou. 19b5. As pretas sacrificam um peão para trocar o bispo em d3. Um bloco poderia então seguir, movendo, tige f5. Ele continuou. 20 isb 5 LA 821 e 2 LLL B6 mais preciso foi 21. Tige G7, e no caso de 22 H5, então 22. Tige B6, seguido pela troca. Em C4. Tige C4, Ixi C4, e ocupar a casa F5 com o cavalo daria às pretas uma posição vencedora. 22 DL as brancas foram salvas por 22 Ixi H5 Tige C4 23. E o C2 Tige Xa3 24. E o D2. 22. LLL C4 23 ISC4 LX C4 24 LG5 LLL G7 25 H5 LLL F5 26 HX G6 FX G6 vencendo sem maiores dificuldades. Quinto desenvolvimento e consolidação da revolução do xadrez entre 1914 e 1926. O tema da epígrafe bastaria para lhe dedicar uma monografia inteira, mas a falta de espaço obriga-nos a uma economia sábia. Consequentemente, registrarei apenas os fatos mais marcantes, reservando os detalhes para um livro posterior. O evento pós-revolucionário mais significativo foi o movimento de Alekhine 1 LLLF6 em resposta a L, e 4. Não há dúvida de que a ideia por trás dessa inovação não é totalmente nova. Em essência, trata-se do caráter inócuo da rolagem do peão, como eu mesmo mostrei com a linha L4C52 LLLF3 LLLF6. Mas mesmo assim, o lance de Alekhine é surpreendente e é necessário descrevê-lo como brilhante. A tentativa de Hatch, imitando meu estratagema de centro elástico, também é muito interessante. É provável que depois de LLLF3D52C4 a resposta 2DXC4 não seja desfavorável. Por exemplo, 3 Lá 3C5, de minha autoria, 4 LLLXC4 LLLC6, com a ideia de dispor os peões em F6 e 5. Também consideramos notável a defesa de Grunfeld. L, D4 LLLF6 2C4 G6 3 LLLC3 D5. 4 CXD5 LLLXD5 5 e 4 LLLXC3 6 BXC3 IG7, com mais bombardeio no centro das brancas, começando com C5. O lance de Samish, 7. LLL4, é original e engenhoso, embora o seja apenas em um detalhe. L, D4 LLLF6 2 LLLF3 e 6 3 C4 B6 4 G3 IB7 5 IG2 e I7 600 ou 7 LLLC3 LLL4. Este cavalo de salto inicial é claramente anticlássico, embora, por outro lado, tenha encontrado numerosos imitadores em posições semelhantes, com resultados muito positivos. No que diz respeito à evolução das ideias, e além das ideias já discutidas neste livro, sobre superproteção e profilaxia, nada de novo apareceu entre 1914 e 1926. A tentativa de Tartakower de inventar uma ideia revolucionária infelizmente falhou. Em todo o caso, e dado o seu interesse, comentaremos brevemente. Jacobson Ninzovich Copenhague 1923 Tartakower considera a luta como uma demonstração de que o jogador hipermoderno pode, a todo momento, considerar as forças do oponente como fraquezas. Assim, quem tem vontade, tem jeito, ou seja, a fraqueza do inimigo. O jogo, do diagrama 198, teve o seguinte desenvolvimento. 34 if 5 35 LC1 H5 36 LC3 A4 37 LLLDLG 5 38 LE 3 ID 7 39 e 2 F5 40 D2 F4 e agora a asa do rei branca, que parecia tão sólida pouco antes, desmorona.
41 GXF4 GXF4 42 LLLDLF7 43 LLLF2 LG8, etc. Mas quem leu este livro com atenção terá percebido que o rei branco sofria de fraquezas reflexas, as tropas brancas estavam ligados a fraquezas, C4 e A2, o que permite decidir que a ala de rei não é segura. A moral é que você só pode atacar as fraquezas, não importa o quanto elas sejam sustentadas com muletas. Mas mesmo uma fraqueza reflexa pode ser atacada. Nós, jogadores hipernodêmicos, temos que obedecer às leis da lógica, assim como aqueles que não são, com a única diferença de tentarmos dar nova vida a dogmas obsoletos. A lógica indica que para violar a posição oposta, devemos agir no flanco fraco. A recomendação atacar o ponto forte do inimigo nada mais é do que um erro moderno. Mas o que o jogador deve fazer é expandir o conceito de fraqueza. Um peão, por exemplo, pode estar intacto e fraco, como quando está em uma posição ruim ou afetado por fraquezas reflexas, como no diagrama 198. No jogo Ninzovich, Spielman, 1904, após L e 4 e 5 2 CL. Q6 3D4 ESD 44 TQXD4 I 55 I 3 F6 6 TQB 5 X3 CTFXE 3 H4 8 G3D 8 9 TQL 3 A6 10 TQD4 TD 5 1 LI 2 D6 12 00 JG4 13 TQF 3 H5. Uma peça forte pode ser anulada por um defeito na posição. O que aconteceu quando as pretas jogaram 13 H5? Pois tinha que haver levado o cavalo branco. 13 XF3. Agora as brancas removem a peça forte, que mantém a posição do oponente, e todo o campo preto é afetado por fraquezas. 14 TXE5. ISD melhor era 14. TXE5. 15 TQX 17 e 7 16 TQXH8 IG4 17 817 e o ataque das brancas vence. Deve-se notar que é logicamente melhor atacar uma fraqueza que por algum motivo constitui um ponto-chave da posição inimiga, por exemplo, a base de uma cadeia de peões. Assim chegamos ao fim do trabalho, mas antes de nos despedirmos do amável leitor, queremos mostrar um último jogo. Como antecipação dos meus propósitos, informo que em breve publicarei uma coleção de jogos especialmente selecionados que servirão como ilustração prática da teoria exposta em o meu sistema. Ninzovich ou Son Copenhagen 218. 1924. Neste jogo, 7 peões brancos exibem uma mobilidade coletiva muito maior do que os 8 peões pretos. O espírito triunfa sobre a matéria. O traço mais característico da nossa revolução no tabuleiro de xadrez está na nova vida que é injetada em dogmas ultrapassados, e como este jogo é característico, sua inclusão se justifica em benefício de nossos leitores. O 4 e 5 2 e 4 TD 6 3D 3G 6 4 e 4 IG 7 5 TD 3B 6 6 TQF 3 IB 7 7 G4 aos poucos, a mobilidade coletiva do flanco real do primeiro jogador começa a se manifestar. 7 e 6 8 IG 2 TG 7 9 TQB 5. Provoca A6, pois o desamparo do peão B6 pode ser o motivo de uma combinação forte. 9. D6 10 00 A6 1 LK3 U12 e 2 D7 13 e 3 TDB4 caso contrário, seguiria 14. Ei, AD1 e 1 5 D4, com vantagem. 14 TD2 ISB2 1 5 8 ABLI 3 1 6 TQXB4 ISB4 IF 1 6. CXB4 1 7 e XB6. Lembre-se do comentário sobre o nono lance das brancas. 7 e as brancas arrebataram a longa diagonal das casas escuras de seu oponente. 7. F6 18 e B2 e 5 9 95. A relação entre sacrifício e bloqueio teria sido destacada por 9 F5 G5 20 H4, com um ataque longo, que mais do que compensaria o peão extra dos negros. 19. Q6 19. FX G5, 20. TTJ-XG5, ameaçando IH3, 20. TTJ-C621 F5, 20 GXF6 G4 2 UX5 DX5 22 e 3 H5 para defender o peão I5. 23 TQG5 I8 24 17 G7 25 F4 H6 forçado. 26 TQ6.
ESF 427 IG 7. Desta forma me despeço dos meus gentis leitores. Rápida biografia de Nirnzovich. Riga, 7 de novembro de 1886, Copenhague, 16 de março de 1935. Prólogo. Em geral, não sou partidário de escrever prólogos ou introduções, mas em este caso o considero inevitável, porque o que a seguir se expõe é novo, de modo que uma introdução pode ajudar sua leitura. Meu novo sistema não surgiu do nada, por geração espontânea, mas de forma paulatina e, de certo modo, orgânica. A ideia capital ou motriz era passar em revista a todos e cada um dos elementos da estratégia enxadrística e analisá-los com profundidade, sem levar em conta a intuição. Pouco serviria, naturalmente, dizer ao leitor que as colunas abertas devem ser ocupadas e exploradas, ou que o jogador que se defronta com um peão passado deve tratar de FRL. Um tema desta amplitude exige que se detenha nos detalhes e circunstâncias. Entretanto, possa parecer cômico, aos olhos, querido leitor, o peão passado tem alma, como o homem, e como ele, possui aspirações dentro de seu próprio ser, e temores cuja existência mal suspeita. Estes igualmente aplicáveis à cadeia de peões e aos demais elementos da estratégia. Junto a cada um destes elementos adicionarei os princípios correspondentes e regras, com a finalidade de estudá-los em detalhe, e poder isolar a forma com que os acontecimentos se encadeiam nas 64 casas de nosso querido tabuleiro. Na segunda parte do livro trataremos do jogo de posição, de modo especial em sua forma neoromântica, hipermoderna. Neorromântica Nirnzovich chamou assim a nova concepção, uma expressão também usada por algum tempo, por outros autores e mestres, como Alekhine. NDT. Apesar de que tantas vezes já se disse que sou o pai de la escola neorromântica, não deixa de ser interessante conhecedor das formulações em que se baseia. Os livros de xadrez costumam ser sisudos, pois carecem por completo de sentido de humor. Certamente seus autores pensam que o tom humorístico diminuiria o valor do conteúdo, ou que podem resultar menos pedagógicos em tal caso. Essa concepção me parece absolutamente errônea, posto que o humor permite sublinhar a maioria das verdades. Confesso, por exemplo, que sou um fiel crente nas verdades da vida cotidiana, daí que me deleite em estabelecer paralelismos com o xadrez, de modo que certos temas complicados do xadrez possam assim explicar claramente. Eu elaborei alguns esquemas comentados, de forma que possam realçar o processo mental. Fiz isto pela convicção pessoal e por considerações pedagógicas, para assentar os fundamentos, em assim não sendo, qualquer crítico medíocre que os detalhes arquivados não representam um todo, que é o objetivo autêntico do livro. Os detalhes o arranjo geral são expostos de forma simples, e nisso acredito que resida exatamente o mérito da obra. Haver reduzido o caos a uma série de regras orgânicas, que guardam uma relação de causa entre si. Parecem simples, por exemplo, os 5 exemplos de posições com fraqueza NS sétima e oitava filas, mas me ocorreu difícil extrair do material caótico existindo nesses 5 exemplos. Algo semelhante pode determinar os casos relativos às colunas abertas e à cadeia de peões. Naturalmente, à medida que avança no texto, as dificuldades são maiores, pois o livro está concebido de forma progressiva. Contudo, não me amparar nestas dificuldades para escudar neles ataques de críticos superficiais. Suponho que se me atacará também porque incluo partidas de minha própria produção. Mas tais ataques pouco me importam. Por acaso não tenho o direito de ilustrar o meu sistema com minhas próprias partidas? Ou bastam por si? Também ele incluiu algumas partidas de aficionados, mas o leitor não deve recear, porque essas partidas estão bem jogadas. Ao submeter este livro à apreciação do público, o faço com a consciência tranquila, pois coloquei nele todos meus conhecimentos. A obra terá defeitos, porque não é possível esquadrinhar a estratégia de todos os ângulos, mas tenho a plena convicção de ter escrito o primeiro livro do verdadeiro ensino do xadrez, e não somente um tratado de aberturas. Agosto de 1925. O autor. Partida Zigberto Tarrasch contra Nirnzovich. O lance que a escola hipermoderna chama de péssimo. Tentativa de refutar o lance inicial das brancas.
Coloca o bispo por fora da cadeia de peões, né? Esse lance é como comenta Nizovic, é tentar explorar a fraqueza das casas brancas do lado das brancas. Naturalmente, Zigbert Tarrasch percebeu isso e recusa a troca de dama. Propõe novamente a troca de dama. Tarrasch defende as casas brancas. Se agora dama toma peão de B2, torre F, B1, ganha dama. Aí Nizovic propõe novamente a troca de dama para enfraquecer as casas brancas. De acordo com o conceito de Tarrasch, ele ataca o centro para ter superioridade no centro. Ou, como diria Nizovic, pretensamente as pretas estariam abandonando o centro, mas será que é isso mesmo? Pressão no centro com peças. Centralizou a torre. É para evitar o lance temático, né, de ruptura C5. Garantir um local para, depois da manobra C1, CD3, C5. Garantir um ponto forte para o cavalo. De pressão na coluna C. Com a torre, dama, etc. Por que ele não capturou o peão? Porque seguiria aquela mesma jogadinha. Torre F, B1.
Agora a ameaça é verdadeira, né? De capturar o peãozinho. Botou as cartas na mesa. Botou pressão no peãozinho. Casa forte pro cavalo. Peão passado é um peão isolado e atrasado, né? Aí Tarraxe tenta aproveitar a fraqueza do peão A7. Nizovich busca contra-jogo na ala do rei. Tarraxe, que não é bobo nem nada, procura simplificar com a troca de dama para diminuir o ataque de Nizovich. Por fim, caiu o peão central branco. Parece que foi curado de êxito a estratégia de Nizovich. Quanto ao provar que o lance é 4, era péssimo. Será mesmo? Segue. E nessa posição, os jogadores chegaram ao empate. Tinha muita discussão pela frente, mas talvez eles tenham ficado com pouco tempo para jogar, acharam melhor empatar. Desconheço os critérios da partida, porque alguns daqueles anos era 18 lances em 1 hora. Então a gente tinha assistido o controle do tempo. Aí está, a partir do exemplo de Nisovitzito.
As brancas celestes, a E4. Acho que responde com a igualdade clássica no centro, ponto forte no centro. Rui Lopes. Variante berlinesa. Parece muito natural, né? Porque depois da troca de peças, de subir a atenção central para ganhar um peão, as pretas recuperam, defendendo. As pretas estão com uma posição extremamente restringida. Abandono do centro, o que será isso? Agora, Celeste dissolve a tensão central. Segue-se muitas trocas. Se agora dama toma bicho, você segue mais ou menos como é o andamento da partida dos lances posteriores. As brancas têm um tempo a mais. 2. Completou o desenvolvimento. Ela tem ameaça de ataque. Passar uma torre para D3 talvez. G3. Eu acho que vou simplificar. Agora a torre vai correr na sexta fila, né, para defender o rock.
Muito preciso o jogo branco. Agora tem muitas fraquezas nos peões pretos da ala da dama. As casas brancas do campo preto estão fracas. Acho que procura suavizar com toque de dama. Estilete que não é boa, recusa. Buscando contra-jogo lasca. Lasca está ganhando peão, procura simplificar. Chilester procura atacar. Esse peãozinho quer ir para coração, né? Vamos ver como é que o Chilester vai fazer para evitar essa ameaça. Montou a bateria ali de dama e torre. Cai outro peão. A ameaça era a torre C8. Slash insiste no contra-jogo. Agora vem o golpe de misericórdia. Agora não tem como evitar a perda de material e da partida. Ou da partida ou um outro. Lasca abandonou. Vitória das brancas. Esse lance Nizovic propõe que seja considerado como péssimo, né?
Ele vai tentar refutar com base no princípio da incerteza da física. A física quântica parte da indeterminação. Então, como os conceitos antigos podem ser relativizados e remodelados. Siciliano, né, é uma defesa que foi, se não me engano, pelo Gioacchino Greco. Foi estudada por ele. Aqui é a variante nosovista, a ideia é da defesa Alekhine, né? O avanço dos pães brancos para eles caírem de podre. Avançou. Tarrasque pergunta por que não C4. Poderia ser, mas estava dentro do plano do Nizovic e Tiresias achou por bem não conceder o presente de continuar com uma sequência, uma variante que possivelmente já estaria bem estudada. O D4. Destruiu o centro branco de peões, né? Aí a novidade da escola hipermoderna, ou neorromântica, como queiram. Ganhando tempo. A banca tem um centro de peças, né? Porque o de peões foi destruído. Está ameaçando BG5, bispo toma, dama H7 mate. Tira essa dama daí. Aqui não, bebê. Aqui parece uma manobra que vai levar a uma ameaça de posicionar bem o cavalo, mas talvez a intenção seja ganhar uma parte de bicho, mas olha só o que vai acontecer.
entregando o peão. De toda aquela manual combinatória das bancas, as pessoas saíram com um peão a mais. Mas as brancas têm suficiente contra-ataque nesse final de torre, bispo e cavalo. Quebrando a estrutura do esqueleto de peões das pretas. E passa para o final de torre, talvez seja mais fácil de conseguir um empate. É um tema que Steinitz, perdão, Nisovich trata no seu livro, né? Torre na sétima, torre na coluna, dobrada. Agora é uma manobra meio periculosa. Se não vejamos a captura do peão, se conseguir, daí uma volta de cima baixo, o que vai acontecer aí? Olha só, minha gente desportista de todo o Brasil. Aprisionou a Torre Preta como se tivesse com a peça a menos. Se observar a estrutura de peões, as brancas têm duas estruturas de peões, a preta três, mas é uma possibilidade de criar o peão passado. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse drama.
Agora vai libertar a torre da prisão dela. Essa manobra vai ser para ganhar tempo do relógio, né? Agora acho que está, o desenvolvido deixou o plano. Parece que as brancas igualaram o jogo. Vai querer outro peão branco. Ganhando a posição, isso é o gente com separado de uma casa só, frente a frente. Será que vão conseguir pedir que as pretas convertam a sua maioria de peões em um peão passado? Por enquanto está impedindo, né?
Acho que esse lance que empata, porque o peão passado criado tá bloqueado. E se toma, era fácil recuperar material. Se peão toma em F3, rei toma, depois a torre captura o peão em F4 pela manobra de torre em E4. Resolvi saiu do óbvio, né? Aqui é a manobra, torre A4. Empate. Interessante partida, né? Foi conquistado empate, um ataque apurado nos finais por Chilete e não sei se houve algum erro por parte da Arpeta, né? A menor, a meio superficial em finais de torre.